Nossa jornada hoje começa na quinta-feira à noite, no cenáculo, um salão amplo, mobiliado, no piso superior de uma casa. Então eu quero que você tente entrar comigo nesse ambiente. Foi o ambiente em que Jesus realizou a sua última Páscoa e instituiu a ceia. Era um cenáculo, um salão amplo, mobiliado em um piso superior de uma casa. E esse lugar Jesus reservou de forma sobrenatural para celebrar lá a sua última Páscoa. É isso mesmo que você ouviu. Jesus reservou esse lugar especial de forma sobrenatural. Mas como assim reservou de forma sobrenatural? Talvez você esteja esquecendo, ou talvez você nunca tenha lido essa passagem. Mas nós vamos ver como isso aconteceu aqui em Marcos capítulo 14, versículo 12 e 15. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam-no ao dono da casa que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Olha aqui, gente, simplesmente não havia nada de normal na caminhada com Jesus. Quando você se propõe a caminhar com Jesus, você vê o sobrenatural um atrás do outro. Até o simples fato da escolha do lugar, ele diz: vocês vão entrar na cidade e vai passar um homem com um pote de água na cabeça. Gente, isso é sobrenatural. Como assim? Jesus tinha combinado com o homem do pote? Claro que não. Que hora que os discípulos iam entrar? Os discípulos, quando entram na cidade, acontece como ele falou: vai passando um homem com um pote na cabeça. Ele diz: sigam esse homem. E quando chegar na casa que ele entrar, diga ao dono da casa. O mestre pergunta onde é o local, o cenáculo mobiliado que ele quer que separe para realizar a sua Páscoa. E ele vai mostrar no andar superior um lugar amplo, um salão amplo, mobiliado, pronto, preparem lá a nossa Páscoa. E nesse cenáculo, Jesus viveu as suas últimas horas tranquilas, se é que nós podemos dizer assim, já que foi nesse ambiente também que ele revela o traidor. Mas eu poderia dizer que, comparado ao que ainda está por vir, Jesus aqui nesse cenáculo, ele vive as suas últimas horas tranquilas antes do seu sofrimento. Nas horas seguintes ao cenáculo, ele seria preso, sofreria grande humilhação, o seu corpo passaria por uma tortura desumana, ele seria pregado numa cruz e morreria, e depois seria sepultado. E o que é incrível é que ele sabia de tudo isso. Ele sabia de tudo isso, e ele deixou tudo isso claro no discurso e na cerimônia que ele realiza naquele cenáculo. Vamos ver o texto, Mateus capítulo 26, versículo do 26 ao 30. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Aqui Jesus está profetizando já a sua segunda vinda.
em que ele, na boda do cordeiro, na festa de casamento de Jesus com a igreja, ele vai beber o vinho com seus discípulos na eternidade. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vocês conseguem visualizar a cena? Eles estão em volta de uma mesa, num cenáculo, num ambiente bacana. E essa mesa provavelmente era uma mesinha baixinha, onde os pés ficavam próximos à mesa, porque era esse o costume nessa cultura. E durante a refeição, ali no término da refeição da Páscoa, Jesus, ele vai instituir a ceia. E aí ele pega um pão, ele parte e dá aos seus discípulos e diz: este é o meu corpo, comei. Depois ele vai servir o vinho e diz: este é o meu sangue da aliança, que é derramado por vós, bebei dele todos vocês. Na cerimônia da ceia, Jesus está ilustrando, dramatizando a sua morte através de um novo ritual que ele está estabelecendo, uma cerimônia que ele está estabelecendo, que nós conhecemos como a ceia do Senhor, alguns chamam de a Santa Ceia. E ele está dando a sua própria explicação sobre o significado e o propósito do seu sacrifício, da sua morte. Nós podemos destacar aqui pelo menos 3 lições que estão diretamente ligadas à história da salvação. Se nós pegássemos a cena toda, desde o lava-pés, registrado lá em João, dava para pregar uma série só sobre essa cena. Mas eu quero destacar aqui 3 lições que estão diretamente ligadas à história da salvação. A primeira lição aqui é: no cenáculo, Jesus